Pode se assentar. É com muito temor e friozinho na barriga que eu estou aqui. Mas eu creio que o Senhor tem algo especial para falar conosco nessa noite. Amém? Que de fato o Espírito Santo ele tem a liberdade para falar conosco. Eu sei que muitas vezes não é fácil nós abrimos mão de algumas coisas para estar numa noite fria como essa aqui, mas nós sabemos que pelo nosso amado Jesus tudo vale a pena. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração de uma forma muito especial. E antes de eu dar o tema, vamos dizer assim, dessa mensagem, eu gostaria de dizer que, primeiramente, como todos falam, e é uma verdade, o Senhor, Ele sempre fala conosco, ministra primeiro aos nossos corações, para depois a gente vir aqui e derramar um pouquinho, né, sobre a vida de cada um que está aqui. E a nossa vida, ela é uma vida cheia de altos e baixos, né? A nossa vida, ela é cheia de momentos muito bons e outros momentos não tão bons assim. Quantas pessoas nós conhecemos que, quando compartilham da sua história de vida conosco, contam das suas sofrências ou das suas grandes vitórias, das suas grandes bênçãos, né? Sobre o que aconteceu no seu decorrer de vida, né? E muitas delas também enfatizam muitas vezes sobre o pior, enfatizam sobre o que aconteceu de ruim sobre a vida dela. E o que Deus ele tem ministrado no meu coração não é simplesmente se eu dou muito valor ao que o Senhor me deu, ou se Ele está me castigando por um momento ruim que eu estou passando. Quando, na verdade, nós sabemos que Deus ele não castiga, amém? O nosso Pai, Ele não nos castiga, o nosso Pai, Ele nos ensina. Em todos os momentos, Ele de fato, Ele vem com um amor que nos constrange, nos ensinando sobre algo. Ele não nos castiga. E meu coração, ele precisa, literalmente, estar disposto a ouvir a voz do Senhor em todo momento. Mas o que Deus ele tem ministrado ao meu coração nesses dias é, quando o momento ruim vem, quando o momento bom ele vem, como está o meu coração? O meu coração ele se encontra da mesma forma quando eu recebo uma notícia muito boa ou quando eu não recebo uma notícia muito boa. Como está o meu coração? E veio sobre a minha mente, muitas vezes nós estamos nos nossos melhores momentos e aqui nós podemos dizer que aqui são os nossos montes. E quando nós não estamos em momentos tão bons, nós colocamos ele como os nossos vales. Mas como o seu coração está nessas duas situações? Como você se encontra nessas duas situações? E é o que Deus ele tem ministrado muito ao meu coração. Nós precisamos ter uma única linguagem, independente da situação que nós estejamos passando.
independente daquilo que nós viveremos, o Senhor precisa nos encontrar com o nosso coração igual, imutável. E aí, eu te pergunto, quem é você nos vales? Quem é você nos montes? Como eu te encontrarei quando você estiver no seu pior dia? Como eu te encontrarei quando você estiver no seu pior dia? Porque eu sei que muitas vezes nós deixamos para buscar o Senhor como quando nós estamos em nossos piores dias. Nós buscamos ao Senhor quando nenhuma outra coisa serve para nós a não ser buscarmos ao Senhor. Não que isso seja errado. Mas muitas vezes quando nós estamos passando pelos nossos vales, é aí que nós intensificamos as nossas orações. É aí que nós intensificamos os nossos jejuns. É aí que nós intensificamos cada vez mais as idas às igrejas. E quando as situações maus, elas vêm, eu simplesmente começo a buscar mais ao Senhor. Digo mais uma vez, isso não está errado. Realmente, nós intensificamos as nossas orações quando passamos por momentos dolorosos. Mas, e quando nós estamos nos nossos melhores dias? Que é, talvez, as nossas maiores preocupações, nossa maior preocupação. Porque quando nós estamos nos nossos melhores dias, às vezes nós nos esquecemos de quem foi o autor de que deu os melhores dias. E por isso, muitas vezes, nós não gastamos tempo como nós gastamos quando nós estamos nos nossos vales. Quando nós recebemos uma notícia muito boa, quando nós recebemos uma proposta muito boa, nós nos alegramos. Mas e aí? Como é que o seu coração, ele fica? Como é que você está quando as situações e as propostas muito boas vêm? Você cede a essas propostas? Mesmo que talvez, assim, você deixe de frequentar a igreja aos domingos, porque é uma proposta muito boa, o Senhor me abençoou. E aí, muitas vezes, ao contrário de nós buscarmos ao Senhor quando nós estamos nos vales, nós esquecemos da presença do Senhor quando nós estamos nos montes. E é isso que o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração. O meu coração, ele precisa estar imutável, independente da situação que eu esteja passando. Sabe? Eu me deparei que muitas vezes, quando eu estava passando por momentos muito difíceis, eu simplesmente mudava o meu semblante. Eu ficava mal. E, cara, todo mundo sabia que eu estava passando por um momento ruim. Ou quando eu estava passando por um momento muito bom, eu fazia questão de que todo mundo visse que eu estava muito feliz. Eu sei também que existem momentos que realmente vai ter situações que, cara, vai demonstrar através das nossas feições, mas o seu coração, ele continua rendido às vontades do Senhor? Mesmo que você não esteja se alegrando do momento que você esteja passando? O seu coração, ele continua rendido ao Espírito Santo?
mesmo que você recebeu uma resposta que você não gostaria de ouvir? E eu entendo que o problema ele não está em buscar o Deus somente em momentos ruins, ou quando nós recebemos algo muito bom do Senhor. Mas eu repito, como fica o seu coração em cada um desses momentos? Eu lembro que algumas ministrações, o pastor Lucas, ele falou algo, ele costuma falar sobre o Espírito Santo muito bem, e ele falou algo que é o que eu realmente acredito também. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele sempre está falando conosco. O Espírito Santo sempre está falando ao nosso coração. Em todos os momentos, o Espírito Santo ele vem e te direciona a algo. E é exatamente por isso que, em todos os momentos, nós precisamos estar com os nossos corações totalmente rendidos à voz do Espírito Santo. Eu falo sobre isso porque, em uma situação que aconteceu no meu trabalho, eu passei por uma situação assim um pouco desafiadora no sentido de ficar com muita raiva. Aconteceu algo e eu sou muito intensa, quem me conhece sabe, eu sou muito intensa e eu fiquei muito nervosa com a situação e muitas vezes a gente, como cristão, fala assim, eu sou cristão, mas assim, as pessoas acham que cristão é bobo, né? Cristão é bobão, então, não, comigo não. Eu falei exatamente essa frase. Comigo não. E aí eu lembro que, naquele momento, que eu estava em turbilhão no meu coração ele fervia, minha mão ficava gelada, de tão nervosa que eu estava naquela situação. E eu sentia, literalmente, o Espírito Santo, fique quieta, não fale nada, fique quieta. Faltava ele literalmente me pegar, dar 3 tapas na minha cara e falar, ei, silêncio, você não vai falar nada. Só que eu literalmente ignorei isso. E eu fui resolver o que era para resolver com uma outra pessoa. Eu ignorei os sentidos, ignorei a voz do Espírito Santo, que estava me alertando. E eu fui e falei tudo que não era para falar. Soltei lá tudo que não era para falar. E aí, depois que passa, né, o negócio, o Espírito Santo vem aqui, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. E aí ele me ensinou, mais uma vez, ele me convenceu, e aí ele falou assim, agora você vai lá e vai pedir perdão. Aí eu falei, não. A minha amiga está aqui, a Mayara, ela está de prova dessa situação. E aí eu falei, Deus, não, eu não quero pedir perdão, já foi, já passou, está tudo certo, não preciso mais. O importante é que eu não vou repetir de novo. Tá tudo bem. E aí ele me incomodou. Gente, eu demorei, tá? Eu não vou falar que eu me rendi fácil, não. Foi difícil. Demorei dias, infelizmente, para poder tomar uma atitude. E ir até a pessoa e falar, olha, eu encontrava essa pessoa no corredor da empresa e eu abaixava a cabeça. Eu encontrava e eu falei, meu Deus, que vergonha. E aí, quando eu encontrei ela um dia, estava só eu e ela. Parece que o Espírito Santo preparou aquele momento só para, né? E estava só eu e ela no refeitório. E aí, eu olhei para ela, falei, é hoje. E eu falei, me perdoa. Ela regalou os olhos assim. Ela falou, eu te perdoo. Ela nem questionou, ela nem falou assim, não, ou nada. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, eu te perdoo, posso te dar um abraço? E eu falei, meu Deus, mais uma vergonha, sou eu que deveria te pedir um abraço, e não você. E ela veio e falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. E aí eu vim e dei um abraço nela e falei, por
por favor, me perdoa. Sem nenhuma justificativa. Sem dizer, olha, mas eu tinha razão, tá? Me perdoa, mas eu tinha razão. Mas eu simplesmente falei, me perdoa. E aí eu falei, eu, como cristã, não deveria ter feito o que eu fiz. E eu te peço perdão. E aí ela chorou compulsivamente. Só que, e se eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo lá atrás? E se eu estivesse sensível à voz do Espírito Santo antes dessa situação? Eu não precisaria passar pela vergonha, pela quebra do orgulho, que muitas vezes, sabe, nos impede de viver algumas coisas em Deus. E eu falei para minha amiga, eu falei assim, o diabo não vai mais ter acesso a nenhuma área da minha vida. Eu resolvo fechar todas as brechas. E essa foi uma brecha que eu abri, mas eu fui lá e fechei e eu falei, eu não vou mais deixar que o diabo tenha nenhuma brecha na minha vida. E, enfim, o Espírito Santo, ele vem sempre ministrando ao meu coração sobre isso, em casa, no jeito de lidar com o filho, com o esposo e tudo mais. E isso é tão engraçado que no começo desse ano, o Senhor, ele vem ministrando sobre o meu coração, sobre filhos, sobre o papel que nós pais temos na vida de filhos. E não somente os nossos filhos biológicos, mas aqueles que o Senhor tem nos entregado para que nós venhamos dar destinos, né? E o papel fundamental que nós temos como pais sobre a vida das pessoas. E com a ajuda do Espírito Santo, de fato, nós conseguimos levar elas para o bom caminho. Para o verdadeiro destino, né? Para o centro que é Cristo. E falando sobre isso, eu lembro que no começo desse ano, o Senhor, na nossa leitura que nós temos, o Senhor, ele me fez enxergar algo que eu não tinha visto ainda, que fala sobre quando, em Gênesis 5, fala sobre isso. Está falando sobre a genealogia. Está falando sobre lá, e aí ele começa, não sei quem gerou não sei quem, viveu tantos anos e teve mais filhos e filhas. E não sei o que, veio, né? Tudo isso. Quando o pai de Noé chega e ele gera Noé, ele não simplesmente passa para os restantes, né? Quando chega nessa parte, Lameque, ele libera e profetiza sobre a vida de Noé. E aí, naquilo, o Senhor me chamou muita atenção. Quais são as palavras que eu tenho liberado sobre os meus filhos? Porque Noé, nós sabemos quem foi. Um homem que literalmente estava com seus olhos, seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor queria fazer naquele momento. Mas não foi simplesmente por uma atitude dele. Amém. Ele realmente se colocou num posicionamento, mas começou lá atrás, com a palavra liberada do seu pai sobre a sua vida. Ele podia ser mais um. Que poderia falar, e Lameque gerou Noé, teve outros filhos e filhas. Noé gerou, nananã, e teve filhos e filhas, e pronto. Mas não. Lameque decidiu liberar uma palavra sobre a vida de Noé. E Noé foi aquele que, enfim, né, fez o que fez. Assim, esse é um exemplo, né, de pais que estão sensíveis à direção de Deus e fazem aquilo que é para ser feito. Nós temos um exemplo diferente, que é Ló. Ló, quando teve a oportunidade de escolher o lugar onde ele iria, ele escolheu o lugar que os seus olhos mostravam aparentemente que era bom. Então ele foi levado para Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Um lugar totalmente de perversidade, prostituição, enfim. As suas filhas, elas foram criadas naquele ambiente promíscuo.
naquele ambiente totalmente de perversidade. Quando Ló, pela misericórdia de Deus, através da vida de Abraão, conseguiu escapar daquele lugar, ele foi junto com as suas 2 filhas. O que aconteceu? As suas filhas fizeram aquilo que ela já estava acostumada a ver, aonde ela estava vivendo. Elas simplesmente fizeram, embriagaram seu pai, tiveram, aquele momento com seu pai. Só que você fala, meu Deus, como uma filha pode fazer isso com o pai? Sim, na verdade para ela era comum. Ela já vivia numa realidade daquelas. E aí o Senhor ministrou ao meu coração. Quais são os ambientes que nós temos criado os nossos filhos? O que os nossos filhos estão vendo? Quais são os ambientes que nós temos envolvido os nossos filhos? Porque eles vão reproduzir lá na frente aquilo que eles estão vendo hoje. E foi assim com as filhas de Ló. Elas simplesmente reproduziu aquilo que elas tinham visto lá naquele lugar. E aí eu digo, não somente para os nossos filhos biológicos, mas os nossos filhos espirituais, aqueles que o Senhor colocou em nossas mãos. Onde é que Ele tem visto você estar envolvido? Como os seus filhos têm te visto? Mães, o que você tem feito sobre a vida das suas filhas, dos seus filhos? Pais, quais são os destinos que você tem dado para os seus filhos? Isso nós só conseguimos se nós estivermos com os nossos corações dispostos a ouvir a direção de Deus em todos os momentos. Nós só conseguimos direcionar os nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos, ao centro da vontade de Deus, se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Se nós estivermos com o nosso coração totalmente rendido à palavra de Deus. E, dentro disso, o Senhor me chamou a atenção lá para 3 rapazes, lá em Daniel. Gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês em Daniel capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu vou dar um breve resumo, porque para a gente não ler muita coisa. Aqui fala sobre um rei, que ele fez uma estátua de ouro. E ele queria que todas as pessoas que ouvissem o som, as músicas, e passassem a estátua, que todos se dobrassem para aquilo. E aí, teve 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que resolveu não se dobrar. E lá no capítulo 15, bem resumido, tá, gente? Depois vocês leem bonitinho, eu sei que vocês já sabem a história. Mas, vamos lá. No capítulo 15, diz assim, pode ler? Bem? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas, se não a adorardes, serei lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Só até aqui por enquanto. Essas pessoas aqui, elas literalmente tinham uma certeza e uma fé inabalável dentro delas. Porque, como foi falado, eles tinham uma certeza em quem eles criam. Eles criam de todo o seu coração em Deus. E por mais que havia um decreto sobre eles de que se você não se curvar, você será lançado numa fornalha. Mesmo assim, diante de uma situação muito ruim, eles não se dobraram para aquela situação. E eu achei isso muito interessante, porque eles falam, o Senhor me livrará, mas se não... Ou seja, o Senhor é soberano e Ele faz o que Ele quer. Se Ele quiser, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que o meu coração e a minha decisão continua a mesma. Eu não me dobrarei. E é exatamente sobre isso. Quantos de nós passamos por situações, passamos por problemas e nós rendemos os nossos corações para isso? Nós lançamos as nossas ansiedades nos problemas, de vez de lançarmos as nossas ansiedades em Jesus e falar, Deus, não está muito bom, mas eu não arredo meu pé da sua palavra. Eu não abro mão daquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida, das promessas, das palavras que o Senhor derramou sobre mim. Eu continuo crendo, mesmo que os meus olhos não contemplam ainda o milagre, mas os meus pés, eles continuam firmados na sua palavra, e eu não me dobrarei para nenhuma das circunstâncias que vierem. Pelo contrário, Senhor, que todos fiquem sabendo que a minha decisão é uma só, e é pelo Senhor. E é exatamente o que diz aqui. Fique sabendo, mas fique sabendo que se não, a minha decisão é ainda a mesma. Eu não me dobrarei. Que nesses dias o Senhor de fato coloque essa certeza no seu coração. Que nesses dias o seu coração se renda, mas se renda para o seu Senhor. Se renda para aquele que te livrou do pecado. Se renda sim, mas se renda aos pés do seu amado. Se renda, fica à espreita, como diz a canção, observando o momento que o Senhor virá ao seu encontro. E quando Ele te encontrar, Ele te encontre com uma só linguagem. Quando Ele te encontrar, Ele te encontre com seus pés, seus joelhos dobrados a Ele, mas com uma certeza no coração, Senhor, meu coração é imutável. Eu não vou viver pelo que o meu coração diz, nem pelo que os meus sentimentos, eles aflorados, pedem para que eu siga. Mas eu vou viver, Senhor, literalmente, pela certeza que eu fiz a melhor escolha. E qual é a melhor escolha? Foi aquela que você fez quando você aceitou a Jesus
Eu não sei quando foi, há alguns anos, há alguns meses, há alguns dias, mas aquela certeza que você teve, que não sabe por que você teve, mas você teve, que você tinha que se entregar, que você tinha que receber aquele amor, que essa certeza continua ainda hoje. Que essa certeza continua assim, sabe? Clamando e queimando no seu coração. Sabe, já fazem 25 anos. Minha mãe é convertida e automaticamente eu venho junto com ela. E um tempo atrás, na verdade um tempo atrás, no começo desse ano, em fevereiro desse ano, no banheiro da minha casa, mais precisamente dia 15 de fevereiro de 2024, o Senhor, Ele literalmente me pegou no banheiro da minha casa. E compulsoriamente eu chorava e eu dizia, Senhor, eu não posso mais ser a mesma. Um pouquinho daquilo que o pastor Cleito falou ontem. Eu não posso mais ser a mesma. Eu não quero mais ter que ficar pedindo perdão toda vez pro meu marido sobre as coisas erradas e impulsivas que eu falo. Eu não quero mais ter toda vez que ficar pedindo perdão para as outras pessoas porque eu fui impulsiva. Eu não quero mais ter que toda vez ter que ficar pedindo perdão para o Senhor pelos pecados que eu cometo. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser a mesma. Eu quero ser rápida em me arrepender. Eu quero ser rápida em, de fato, sabe? E aí, o Espírito Santo, amém. Você quer isso? Amém. E aí eu senti ali naquele momento que eu precisava tomar uma atitude também que eu nunca tinha tomado. E aí eu fui radical comigo mesma. E eu me abdiquei de algumas coisas. Só que para mim eu falei assim, não vou ser somente 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai ser 1 ano. Sem comer as coisas que eu gosto, sem beber as coisas que eu gosto, sem fazer o que eu gosto de fazer. Vai ser 1 ano. E aí, nesse período, o Senhor vem me tratando. Esses dias, foi exatamente isso. Eu e meu marido teve uma faísca lá, né? Como que fala? Excesso de comunhão, né? E aí, no outro dia, eu falei, Adriana, vem cá. Cara, me perdoa, vai. Me perdoa já. Me perdoa. Eu errei mesmo. Eu realmente extrapolei. E, enfim, por favor, me ajuda. Me ajuda a me ajudar. Me perdoa logo. Vamos começar logo de novo. Sem perder tempo. Vamos logo, vamos. Você me perdoa? E aí eu acho que ele, com muito ódio, que não tinha o que fazer, tinha que me perdoar. Ele olhou, tá bom, Camila, eu te perdoo. E pronto. Aí, ufa, Espírito Santo, obrigada. Porque dessa vez eu não fui tardia, eu fui rápida. E é assim que o Espírito Santo deseja fazer conosco todos os dias. Que nós possamos estar com os nossos corações totalmente rendidos. Que quando as pessoas, elas chegarem até você, ela não te encontre murmurando. Ela não te encontre reclamando. Sabe? Sabe o que acontece com o seu corpo quando você reclama? Quando você murmura? Tem um estudo na Universidade de Stanford, acho que assim fala, não sei. Que dizem que todas as vezes em que você reclama ou murmura, ou você fica perto de pessoas que ficam falando sobre isso, sobre murmuração, dizem que os seus neurônios começam a se deteriorar. E sabe, fala aqui, ó, eu até anotei. Esses neurônios, eles são totalmente danificados. E são os neurônios que ficam no hipocampo, que é a parte do cérebro responsável por resolver problemas. Às vezes você não está conseguindo resolver um problema muito fácil de ser resolvido. Talvez seja porque você reclama demais.
Talvez seja porque você murmura demais. Comece literalmente a ser movido pelo Espírito Santo, que os seus problemas serão facinhos de ser resolvidos. Que você possa entender que o melhor lugar é que, como eu ouvi essa música até na minha cabeça, esteja à espreita do Senhor, esperando por Ele, esperando por mais uma vez Ele tocar o seu coração, ministrar o seu coração. Esteja totalmente sensível àquilo que Ele quer fazer com você e através de você. Que em nome de Jesus, quando o seu Senhor te encontrar, Ele te encontre da mesma maneira, com o seu coração totalmente rendido e voltado para o Senhor. Amém? Eu gostaria que você se levantasse. E que com muita sinceridade, eu gostaria que você fizesse essa oração. E dissesse: Senhor, eu quero ter o meu coração imutável diante de Ti. Eu quero continuar com essa certeza, Pai, dentro do meu coração. Eu quero, Senhor, que as pessoas me encontrem e elas não vejam em mim uma dupla linguagem. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou tão bem assim. Mas quando elas estejam perto de mim, elas possam literalmente ver que eu tenho um único coração. E um coração totalmente rendido aos Seus pés. Senhor, mesmo que a notícia ruim venha, mesmo, Senhor, que os maus dias venham, que o meu coração, ele continua igual. Oh, Jesus, meu amado Espírito Santo de Deus, coloque, Senhor, essa certeza em nosso coração. Aproximei, permaneci e o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci e o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, e o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, e o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Oh, todos os outros amores,
Que você possa fazer uma oração sincera e dizer: Deus, Pai, se existe alguém em mim que precisa ser transformado, Pai, que nesses dias os meus ouvidos estejam totalmente, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, nós não queremos sair daqui da mesma forma. Pelo contrário, Senhor, nós queremos sim te ouvir. E nós queremos sim, Senhor, nos render aos teus pés e ouvir a sua palavra. Sabe, se você entende que você entrou aqui e você tem vivido a mesmice, que você possa sim render o seu coração ao Senhor e dizer: Deus, eu não aceito mais viver nessa situação. Senhor, eu não quero mais viver sobre isso. Eu não quero mais estar presa nisso. Eu não quero, Senhor, que as minhas emoções me dominem. Eu não quero mais, Senhor, que as minhas vontades me dominem. Pelo contrário, Senhor, eu quero ser movido por Ti. Eu quero ser movido totalmente, Senhor, pela Sua voz, pelo Teu Espírito Santo que está em mim, Pai. Em nome de Jesus, tenha e faça essa oração. Fala: Deus, transforma, Senhor, a minha forma de pensar. Transforma, Senhor, a minha forma de ver as situações. Em nome de Jesus.